a gente precisa começar a guardar dinheiro juntas. A gente vai querer morar juntas em algum momento, né? E a gente sempre pensa sobre isso, mas a gente nunca senta pra fazer essas contas de fato. Dinheiro dentro do relacionamento é um tema desafiador e super necessário. Cada casal cria uma lógica, um jeitinho de dividir os gastos de forma justa, ou não, e de tomar as decisões financeiras, que muitas vezes dizem mais sobre a história de cada um do que o valor do aluguel, por exemplo. Vamos falar sobre como o dinheiro atravessa o amor? A 99P e eu nos unimos para conversar com mulheres que abrem o jogo sobre as finanças dentro de suas relações amorosas. Nesse episódio, eu também quero dar dicas de como se organizar financeiramente a dois e como isso passa primeiro pela organização individual. Vamos lá? E como que vocês hoje, você e seu esposo, lidam com as finanças? Vocês conversam frequentemente? É um assunto que fica meio para depois? Como é que isso funciona, né, dentro da casa de vocês? Demorei pra ter esse tipo de conversa com meu marido. A gente foi ter depois que a gente foi morar juntos. E depois de anos. E é uma coisa que é extremamente fundamental. Porque tem diversas coisas que divergem no relacionamento e que influencia totalmente na relação. Aí eu comecei a ter esse diálogo com ele em casa e facilitou muita coisa. E aí eu quero fazer uma pergunta. Ele sabe quanto você ganha e você sabe quanto ele ganha? Sabe? Se eu fecho alguma campanha, alguma coisa, algum trabalho, na hora eu conto pra ele. Nossa, olha o que aconteceu. Ontem mesmo eu fiz, olha a marca que eu consegui fechar uma campanha. Eu fico super feliz, entusiasmada. E aí ele é mais fechado pra falar. E aí isso vem muito da família dele. Aí eu que pergunto pra ele. Aí eu pergunto, e aí, quanto foi esse mês? E aí também tem a planilha que fica tudo no drive, né? A gente nunca conversa tanto sobre isso, mas, por exemplo, quando eu e a minha namorada a gente sai e tal, sempre rola uma conversa ali sobre futuro, sobre, né, coisas que a gente planeja. A gente conversa bastante sobre, principalmente porque o meu filho tem bastante gastos. Só que quando o Theo fez 2 anos, eu descobri que ele tinha autismo. Clínicas, colégio, gastos muito altos. Vocês dois conseguem dividir bem as responsabilidades? Ou um dos dois tem um tato maior com as finanças e acaba tomando frente e assumindo essa parte? Como que é essa divisão de responsabilidades financeiras? No começo do relacionamento, ele trabalhava bem mais, ganhava bem mais do que eu. Então eu tinha toda essa pressão que às vezes ele me ajudava e eu precisava dessa autonomia, porque é muito frustrante para uma mulher você ir no mercado e ficar, posso comprar isso? Que nem pedir pro seu pai, posso comprar isso? Só que pro seu marido, é bem frustrante isso. Então quando eu comecei a ganhar mais no meu salário, e aí optamos em alugar uma casa, hoje em dia é tudo dividido meio a meio. Tanto aluguel, luz, água, eu que tomo conta de tudo das finanças, mas ele me transfere e aí é dividido meio a meio. E por que você tomou a frente desse cuidado das finanças? Não sei. Acho que eu lembro mais, ele é muito esquecido. Tipo, hoje é dia aluguel. Meu Deus, hoje é dia do aluguel? Como assim? Não, eu tenho que ficar lembrando que as contas chegam. Assim, em relação aos cachorros, ele que toma conta. Ração de cachorro, essas coisas, mas o restante de finanças mesmo, de pagar as contas de luz e água, sou eu. Sendo muito sincera, a gente não tem essa administração financeira hoje em dia. Mas a gente tem consciência de que a gente vai precisar ter muito em breve. Então, a gente tem meios um pouco diferentes, né? Eu já tô trabalhando, mais no meio da internet também e tal. E ela tá estudando ainda, fazendo faculdade, e ela mora com o pai. Então, às vezes, o nosso pensar sobre contas de casa hoje é um pouco diferente, entende? Então, a gente ainda não tem essa maturidade, mas a gente sempre chega no ponto de conversar assim, a gente precisa começar a guardar dinheiro juntas. Porque a gente vai querer morar juntas em algum momento, né? E a gente sempre pensa sobre isso, mas a gente nunca senta pra fazer essas contas de fato. Então é outra coisa a se pensar também, que eu fiquei muito pensativa agora, inclusive. E você, eu quero fazer você sair daqui e falar, vou mudar de vida. É agora, nunca.
A ideia é você sair daqui reflexiva e incentivar outras mulheres e meninas que estão começando agora na vida adulta também a olhar para as finanças e falar, tá bom, eu tenho que assumir um protagonismo aqui. E o fato de você se relacionar com uma mulher influencia alguma coisa no jeito que você consome e do jeito que as pessoas veem o seu consumo? Com certeza influencia, porque a gente é um casal de 2 mulheres, mas eu tenho um estilo um pouco mais desfeminilizado, que as pessoas falam, né? Então, sempre quando a gente vê um casal de homem ou mulher, sempre vem a ideia de um homem que paga as coisas, um homem que cuida das coisas e tal, financeiras. E quando elas veem um casal de 2 meninas, onde uma pende pro lado menos feminino, sempre tem mais esse olhar em cima de mim. Então você sente uma expectativa do outro que você banque essa relação. Sim, acontece muito isso, na verdade, nesse meio. De sempre acharem que a menina menos feminina tem que bancar também, por conta dessa relação de heteronormatividade. A Gabi, ela sempre foi muito aberta nesse sentido, de dividir conta e tal. A gente sempre preza por dividir, entendeu? E quando uma tá mais sem dinheiro, aí a outra paga, quando a outra vice-versa. Então é muito bem equilibrado mesmo. Falando de presente, a nossa organização financeira hoje eu posso dizer que tá 70%, 80%, tá quase. No ano passado nós fizemos uma consultoria financeira, que mais uma vez quem foi atrás fui eu, né? Porque meu marido, ele é muito gastão, principalmente com vestuário. E aí, quando a gente fez a consultoria financeira, ele não tinha noção que, se eu não me engano, 60% das despesas dele da pizza era com vestuário. Ele ficou em choque. Isso foi um baque, assim, pra ele, sabe? E aí, a partir desse momento, eu falei assim, bom, a gente tá fazendo a consultoria financeira, agora a gente vai seguir à risca o que a consultora falar pra gente. E aí, começou a acontecer. A gente já sempre dividiu as despesas de casa 50-50. E aí, nós mantivemos, só que antes a gente tinha um controle financeiro que a gente alimentava uma planilha que ainda não era o mundo ideal. Hoje a gente faz tudo certinho, a gente coloca sendo débito, sendo crédito, com o que foi gasto, categoriza as despesas. E também, nessa mesma consultoria que nós fizemos, foi recomendado fazer a reserva de emergência de um, do outro e do casal. Eu fiz a minha, ele não fez a dele. Então tá, como que a gente faz? E a do casal, nós estamos fazendo. Então, assim, quando a gente topa viver uma vida a 2, a gente assume uma sociedade afetiva, que é como se fosse uma empresa, né? Então, os ônus e os bônus a gente compartilha durante e, quem sabe, se necessário, um dia após esse relacionamento. Então, é sempre importante lembrar que a minha reserva e a dele é uma reserva só, por mais que a gente faça controles separados, né? Então vai ser muito importante mesmo que ele engrene aí nesse processo financeiro de vocês, até para que você não se sinta sozinha, Sim. né? Porque você disse que você buscou esse caminho e que você se sentiu solitária nele. E eu compartilho bastante isso com ele. Sobre toda vez que eu me sinto desconfortável, eu falo, olha, eu tô me sentindo assim, assim, assado, e eu gostaria que você, né, fizesse coisas também pra gente construir juntos e tudo mais. A gente tá falando aqui sobre pagamento de conta, responsabilidades de um e do outro, mas e planejamento de um prazo um pouquinho mais longo? Me conta se vocês têm algum momento de fazer uma conversa, de planejar para onde vai, o que quer fazer. Costumam sentar para fazer um planejamento, para anotar o que querem do futuro, definir metas, esse tipo de coisa? Sim, a gente tem. Inclusive, semana passada fizemos uma lista do que queremos daqui 5 anos. Então, em questão de financeiro, relacionamento, vida pessoal, eu coloquei o valor que eu queria ganhar daqui 5 anos. Eu estipulei o valor que eu queria ganhar como o bruto. Então, foi um passo, assim. Queria ganhar mais? Queria. Mas aí eu coloquei e é uma meta, né? Mas é muito legal, porque poucas pessoas conseguem ver um prazo para além do mês atual. No máximo, a pessoa consegue programar as férias de fim de ano. Mas assim, como o próximo ano vai ser, daqui 5 anos, daqui 10 anos, é muito difícil alguém que tenha essa visão de futuro. Parabéns, porque realmente são poucas as pessoas e poucos casais que conseguem sentar para conversar sobre o futuro, principalmente pensando que vocês têm um neném, né, uma criança que demanda bastante atenção, toda uma vida para dar conta.
E ainda sentar para fazer plano, né? Não é das tarefas mais fáceis. A gente pretende morar juntas assim que ela terminar a faculdade, né? Mas tendo as duas uma renda, né, estável. A gente sempre conversa bastante sobre isso, que ela agora tá começando com estágio e tal, toda aquela parada de quem tá se formando. E eu tô começando a juntar dinheiro pra investir nos meus planos, né? Sim. Então a gente espera que tudo isso se encaixe de uma forma assim. E se for pra acontecer no tempo que a gente espera, que bom. Se não, que as coisas, né, vão desenrolando da melhor forma pra que isso dê certo. Eu tenho muitos sonhos individuais. Eu tenho grandes sonhos, inclusive eu acho que eu tenho muito mais ambições do que ele. Eu tenho um caderninho de metas e objetivos que eu descrevo tudo nele. Eu ainda preciso definir mais, mensurar mais essas metas, sabe? Deixá-las mais reais, assim, porque eu tenho aquelas metas gerais. Eu falo isso porque em uma sessão com a minha psicóloga, ela falou assim pra mim: você inclui ele nos seus sonhos? Eu falei, putz, nunca fiz isso. Eu me planejo dessa forma. Eu não sei exatamente como que ele faz. Porque, de verdade, eu nem sei dizer pra você quais são os grandes sonhos individuais do meu marido. Porque as coisas que nós conquistamos foi muito também pelo meu incentivo. Vamos fazer, vamos. Ele tem vontade, mas quem dá o pontapé sou eu, entendeu? Então fica a dica, né? Chegar em casa, conversar com seu amor, entender, para que vocês consigam fazer um planejamento em conjunto, para dar a chance dos dois conseguirem realizar aquilo que os dois querem, mas sentirem que também têm o direito de sonhar como um indivíduo, né? De entender, poxa, eu quero fazer uma nova faculdade. E aí é um valor que durante 2, 3, 5 anos não vai entrar em casa, é um dinheiro que vai para a carreira, né? Que vai para um hobby, para um estudo, algo que a gente quer melhorar. Então, isso é muito essencial. Então, o diálogo tem que ser sobre os problemas que a gente tem, sobre um orçamento, planos de curto prazo, mas também sobre os nossos desejos individuais, porque senão eles nunca se realizam. Sim. Né? Ou a gente sempre sente que está em dívida com o outro, porque eu realizei os meus, mas eu não dei chance dele realizar os dele. Então, é uma situação que eu acho que vale a pena expandir o olhar. E, Nai, pensando no teu relacionamento, a experiência que você tem, que dica você daria para uma mulher que está iniciando um relacionamento também e precisa abordar o tema financeiro de alguma forma com seu parceiro, com a sua parceira? O que você diria? Gente, o diálogo é extremamente importante. Porque se você tá aqui, seu parceiro tá pensando totalmente diferente, chega uma hora que isso vai chocar. E eu já ouvi falar que isso é, inclusive, motivo de muitos términos de casal. Então, conversa, mas conversa muito, quantas vezes forem necessárias. Seja uma, seja 1 milhão de vezes, mas não deixa de conversar sobre esse assunto dentro de casa. Seja o seu próprio velho da lancha, sabe? Vai se sustentar. Eu acho que isso não tem nada mais incrível do que você olhar alguma coisa assim e falar: eu posso e eu vou comprar. E eu não preciso pedir pra ninguém, não tem um pai que eu tenho que ficar pedindo. E é muito a tradução do que é ser uma mulher independente. Essa independência, essa liberdade de eu tenho meu próprio carro, eu tomo minhas próprias decisões, ela molda muito o futuro da mulher. Eu queria muito saber como que você sai do nosso papo de hoje, depois de você ter tido uma visão de si mesma, porque quando a gente fala, a gente muito se escuta, né? Então, como que você sai daqui tendo se visitado e sabendo também que você impactou tanta gente através do seu testemunho? Por favor, conta pra mim. É um despertar tão grande, porque quando você fala as coisas, você pensa as coisas, é uma coisa. Quando você verbaliza, você fala: meu Deus, olha o que eu tô falando, eu tô normalizando, naturalizando a minha vida, que não é normal. Então, isso pra mim foi super enriquecedor. E super, não tenho nem palavras pra agradecer. Amei conversar com as mulheres, amei o convite do 99P e tô pronta pro próximo, gente. Que a gente olhe pras nossas escolhas, para que a gente olhe pras nossas relações, pro nosso futuro, com esse desejo, com essa esperança de dias melhores, mas principalmente com a ação, para que essas coisas aconteçam na nossa vida, para a prosperidade chegar. E eu digo mais, assim, se a gente tiver essa consciência financeira, é mais provável que a gente consiga guardar um dinheiro para o futuro, para que a gente envelheça com saúde, para que a gente consiga realizar nossos sonhos. Então, converse com as suas amigas. Eu não sou mãe, por exemplo, né? Espero ser um dia, e eu tô aqui, enquanto puxo conversa de finanças e falo de finanças, penso na minha relação com a maternidade também,
né? E penso na minha relação com a minha família, com o meu esposo. Então, a gente sempre tem algo a acrescentar. A gente sempre tem uma troca importante, bonita. Então, mulherada, muito obrigada. Espero que vocês tenham amado o episódio de hoje, assim como a gente amou. Eu adorei participar dessas conversas. E você? Se você curtiu, já deixa o like, compartilha com as outras pessoas. E agora, conta pra gente sobre o que mais você gostaria de conversar quando o tema é dinheiro. Quem sabe a sua dúvida é a mesma de outras mulheres. Fica ligada nas redes sociais da 99Pay, sempre tem muita novidade e eu sei que você vai adorar. Um beijo e até a próxima! Minha mãe fala, mas o Juan te ajuda. Não, ele não me ajuda, porque a casa dele também, né? Então vamos lá. Vou chegar em casa e vou ter mais uma conversa com meu marido.